Vou dar um exemplo para vocês. Estamos falando aqui de língua portuguesa. Vou dar um exemplo aqui de língua portuguesa para vocês. Estou falando sobre sintaxe. Então, para eu trazer um problema da vida real, o que eu posso fazer? Eu posso pegar uma reportagem de jornal e trazer uma apresentação de um problema real ali que foi apresentado no jornal e juntos eu trabalhar com os meus alunos os temas que foram trabalhados ali, os assuntos que vão ser trabalhados e os assuntos que vão ser abordados. E trazer essas discussões, falar sobre frases, sobre oração e trazer os exemplos reais. Isso é um problema. Outra coisa que pode ser feita também, vamos falar aqui, por exemplo, sobre diversidade e inclusão. Trazer uma situação que aconteceu real, de um momento que aconteceu, e trazer ao aluno para fazer discussões sobre políticas de diversidade, como que eu posso trabalhar a diversidade dentro da empresa, inclusão, né, de pessoas com deficiências dentro da organização, dentro do espaço em que eu trabalho, dentro da escola em que eu atuo, se as estruturas, por exemplo, se estou falando de inclusão, se as escadas, se há acessibilidade dentro da escola, dentro do espaço, do ambiente que eu estou. Então, eu vou trazendo essas discussões. Então, na aprendizagem baseada em problemas, o professor pode trazer um problema real ou criar um problema, né? Estruturar um problema fictício, e esse problema ele se transformar num motivo de aprendizado. Isso pode funcionar tanto no presencial, porque eu posso dividir os alunos em grupos, e em grupos os alunos discutirem soluções para esse problema, encontrarem soluções para esse problema, ou posso fazer na educação à distância, como uma atividade de fórum, por exemplo, uma atividade de questionamento, em que o aluno vai, em grupo ou individual, refletir sobre aquele problema e pensar em alternativas para solucioná-lo. Então, essa estratégia de aprendizagem baseada em problemas, ela é muito assertiva para que o aluno consiga pensar em soluções e você explorar a criatividade dele. E eu gosto muito de trazer problemas bem capciosos, para que o aluno consiga, a partir daqueles problemas difíceis, encontrar uma solução. Como, por exemplo, eu trouxe um problema aqui para vocês verem. Olha esse problema. Uma universidade decidiu oferecer um curso de graduação totalmente online para atender às necessidades dos estudantes que não podem frequentar as aulas presenciais. No entanto, os professores que irão ministrar o curso não possuem experiência em ensino à distância. Esse é um problema. O professor não sabe trabalhar com ensino à distância. Como é que ele vai ensinar à distância, criar um curso online para os meus alunos se eu não sei trabalhar à distância? Então, eu já tenho que surgir aqui diversas oportunidades que os alunos vão ter que pensar. Como é que esse professor vai ensinar? Vai ter que um professor participar de um treinamento, vai ter que participar de uma capacitação. Então, o problema para resolver, como é que eu vou resolver esse problema? Criando um treinamento, um curso específico para o aluno, para o professor entender como é que ele utiliza metodologias ativas, utiliza materiais para educação à distância, como que ele produz os seus próprios materiais didáticos. A Suzy participou do curso comigo. O curso que ela participou comigo era justamente para ela saber como é que eu vou colocar em prática agora o ensino, né, a educação que eu tenho de forma virtual, de forma à distância. Então, ela passou por várias etapas em que ela aprendeu desde como criar um material didático até produzir uma videoaula. São coisas que ela vai precisar colocar em prática nesse processo. Então, eu apresento para o aluno um problema real que vai gerar uma discussão, e essas discussões vão trazer novas ideias, e essas ideias vão fazer com que o aluno vá entendendo sobre o assunto, aprendendo sobre o conteúdo, na medida que ele vai construindo esses conhecimentos, construindo essas novas informações. Então, seguindo, além dessa, nós temos também a outra metodologia, que é a sala de aula invertida. Eu trouxe para vocês 6 metodologias. A gente vai passar por essas 6 metodologias, essa é a segunda. E aí, essa sala de aula invertida, como é que ela funciona? Ela pode ser feita tanto presencialmente como à distância. Sabe quando o professor passava para você, lá na época da escola, para você, estude o capítulo 1, 2, 3, ou estude o capítulo tal, ou estude o livro da página X, a página tal. Quando ele colocava você para estudar esse material, ele já estava aplicando com vocês, e vocês nem sabiam, porque não tinha esse nome na época, a sala de aula invertida, que ele colocava para você estudar um material antes e levava no dia do encontro, no dia da aula,
umas perguntas, alguns temas para discussões, e aí ele ia conversar junto com vocês para pensar em ideias a partir do tema que foi estudado. Assim funciona a sala de aula invertida. Então, o professor ele pode fazer o quê? Para o encontro presencial, como a gente está tendo agora, entregar algum material para que vocês pudessem fazer a leitura, estudar sobre o conteúdo, né? Entender sobre aquele conteúdo previamente, e depois que vocês estudassem sobre o conteúdo, na hora do encontro, em vez de eu ler o material, em vez de ensinar o material, eu ia fazer perguntas. Perguntas que iriam fazer vocês trazerem as experiências e o conteúdo que vocês estudaram. Perguntas reflexivas ou perguntas de múltipla escolha, para que vocês pudessem ter opções de responder aquelas alternativas ali e trazer os seus conceitos e as suas próprias experiências. Então, essa metodologia, eu gosto muito de trabalhar com ela, porque eu coloco o aluno para ler os conteúdos antes, e aquele conteúdo que é mais denso, que é mais complicado, eu coloco para o aluno fazer leitura, para quando for no momento do encontro, em vez de eu ter que ensinar todo aquele conteúdo, a gente pegar os aprendizados, o que cada um entendeu, o que cada um aprendeu sobre aquele assunto. E isso é muito bom para que você explore no aluno o protagonismo. Por quê? Porque ele vai estudar o conteúdo antes e você traz ali naquele momento presencial uma situação diferente para trabalhar sobre ele. No ensino à distância também não é diferente. É muito comum você colocar lá o material de leitura, de estudo, de pesquisa, e que o aluno vai lá estudar e pesquisar, e depois, no momento no encontro síncrono, que é no encontro como a gente está tendo agora, no encontro presencial virtual, que é nem esse que a gente está tendo aqui, você fazer uma atividade diferenciada. Em vez de mostrar o conteúdo, você trazer perguntas sobre o conteúdo, perguntas sobre o tema, trazer exemplos da vida real, para que ele consiga perceber que o conteúdo que ele estudou está aplicado na prática, no dia a dia dele, em situações reais do dia a dia. Então, esse é um exemplo de metodologia que você pode adotar também e utilizar como recurso de aprendizagem, para que você possa colocar em prática no dia a dia. Ok? E aí, vamos ver qual é o exemplo que eu trago aqui para vocês conhecerem mais sobre essa metodologia, para vocês entenderem. Leia um artigo, né? Como é o ensino à distância no Brasil? Entenda os desafios e veja os benefícios. Esse artigo ele está disponível nesse link. Em seguida, reflita sobre as seguintes perguntas e cheguem no consenso quanto às respostas que melhor apresentam soluções para cada situação. Então, aqui eu trouxe um exemplo de pergunta de como que eu aplico essa metodologia. Eu disponibilizo para o aluno o link de um texto, né, um artigo para ele fazer a leitura. Nesse artigo, ele vai ler o conteúdo, absorver essas informações. Isso aqui pode ser antes do encontro síncrono, ou pode ser até mesmo antes de você colocar o tema em prática. O aluno vai ler o conteúdo e, a partir do que ele vai ler, ele vai trazer respostas para as perguntas que vão ser apresentadas para ele. No caso dessa pergunta aqui, eu trouxe perguntas como: qual é a dificuldade da educação à distância no Brasil? Quais são os principais benefícios de aplicar um curso na educação à distância? E aí o aluno vai refletir com base no que ele já leu, né, no que ele estudou sobre aquele conteúdo, quais eram as melhores respostas para aquele conteúdo. E tudo isso ele faz de forma colaborativa com outros alunos. Então, eu posso pegar essa metodologia, aplicar isso no meu ensino presencial, trazer artigos de jornais, Professor, só um pouquinho, com licença. Pode Eu não falar. sei, o senhor está falando com fone de ouvido? Não, estou com fone. Tá dando só, de vez em quando ele para, ele dá uma pausa no seu áudio. Só, não é todo tempo, não, é só de vez em quando. Mas eu estou pelo microfone do computador. Se precisar, eu coloco o fone do ouvido, não tem problema não. Não, então deve ser a internet mesmo, então, a nossa. Pode ser a minha também, que talvez seja com falha, mas vamos seguindo. E aí aqui eu vou trazendo perguntas para o aluno que vão fazer ele pensar sobre o conteúdo. Então, em vez de eu ficar enchendo o aluno na sala de aula de informação, de novos conteúdos, de novos temas, eu entrego um conteúdo prévio para ele estudar e, na hora da sala de aula, eu faço um resgatando por meio de perguntas que vão fazer ele refletir sobre aquele tema, sobre aquele assunto, e você vai perceber como ele aprende sobre isso. E aí eu garanto para você, gente, assim, eu falo por experiência própria como aluno e experiência própria como professor. Quando eu aplico metodologias ativas, é notório que o aluno consegue fixar muito mais
sobre os aprendizados que estão sendo trazidos para ele. Por quê? Porque ele sempre vai lembrar de como que o professor trouxe essa experiência, de como essa experiência foi diferente para ele. E aí essa nova experiência é que marca na memória. Então, quando eu só simplesmente leio o conteúdo, vai funcionar? Vai. Muitas vezes o aluno vai entender também. Mas quando o professor traz de uma maneira diferenciada, ele sempre vai lembrar. E aí, se eu perguntasse para vocês, se vocês lembram, na época de escola, de professores que marcaram a vida de vocês, e eu tenho certeza que se vocês dissessem, eu lembro de professor X, professor H, professor B, professor C, todos esses professores fizeram alguma coisa muito massa na sala de aula que fizeram com que você lembre até hoje. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tive um professor de história e na sala de aula ele tinha um jeito bem louco, assim. Ele usava meio que parecia peças teatrais. Às vezes ele chegava fantasiado, com roupas no estilo de época, e todas as aulas dele eram diferenciadas, porque ele sempre vinha com um jeito diferente, uma metodologia diferente de ensinar. Ele não só colocava lá informações no quadro para a gente escrever, ele vinha caracterizado, ele declamava textos às vezes, fazia peças teatrais, com monólogos teatrais, com as cenas que aconteciam na história. Então, tudo isso foram maneiras que o professor encontrou de gerar conexão com o aluno, e que até hoje eu lembro. E que se eu pudesse encontrar com ele na rua, eu dizer assim, professor, como eu sou grato pelo senhor ter ensinado algo diferente e que ter feito me ver a educação de um olhar diferente. E é assim que eu tento colocar em prática. Então, quando eu trago situações para o aluno refletir a partir de um conteúdo, eu faço com que ele protagonize um aprendizado diferenciado. Outra metodologia que a gente vai entender agora e conhecer é a aprendizagem em pares. Eu também gosto muito dessa daqui, porque ela se chama, além de, na tradução, né, literal, aprendizagem em pares, ou pode ser peer instruction, né, que é a aprendizagem em pares, como ele está falando. Aqui os alunos, eles respondem as perguntas, você traz várias perguntas para os alunos, e cada aluno responde da sua maneira, do jeito que ele entende que é aquela questão. E aí você pode dar algum conteúdo antes, trazer alguma informação antes para ele, para que ele possa refletir sobre o conteúdo e depois responder as questões. E depois que eles respondem as questões, os dois alunos se juntam, os grupos de alunos se juntam para comparar as respostas e ver aquela resposta que melhor responde a todo mundo. E aí depois o professor faz o quê? Ele traz um novo questionário com as mesmas perguntas, onde todo mundo vai construir as respostas iguais, a partir de um consenso. Igual como eu poderia chegar aqui com vocês e trazer várias perguntas, e cada um de vocês respondia à sua maneira, e aí na hora de fazer aqui um bem bolado, e a gente fixar o nosso aprendizado, eu colocasse as mesmas questões em tela e fosse respondendo com base numa resposta única. Assim, todo mundo ia ter a mesma resposta. Eu iria aprender com a Suzy, que iria aprender com a Silvana, que iria aprender com a Gabriele, com o Daniel, com cada um de vocês, e depois a gente iria criar uma resposta única, que seria a resposta da turma. E essa resposta ela iria ajudar a gente sempre a lembrar do conteúdo. E na hora de estudar, olha só como é engraçado e como esse tema ele fica bem nítido no nosso aprendizado. Na hora que o aluno fosse estudar para uma prova, para algum conteúdo, ele ia ler a resposta que foi igual para todo mundo e sempre lembrar, mas eu lembro que a Suzana falou tal coisa, que a Suzy comentou tal coisa também. Então, além do aprendizado da resposta única, eu tenho também as respostas de outras pessoas que se conectam com o meu aprendizado. E isso é uma maneira de você protagonizar o aprendizado do aluno e fazer com que o aluno aprenda em pares, aprenda com os colegas, aprenda com os outros. E aí, como exemplo de atividade para essa metodologia, eu trouxe também um artigo para os alunos lerem, né? 10 ferramentas para potencializar o trabalho de professores e alunos em aulas remotas.